Prezado e estimados irmãos, cumprimento com a paz do Senhor a todos, com muita satisfação mais uma vez, por estarmos nós reunidos neste momento, para nós darmos início a mais um ato de culto de adoração ao nosso Deus e a todos os seus santos. A nossa participação, irmãos, em nossas reuniões tem um valor muito extraordinário, porque traz um benefício para a nossa existência espiritual nesta terra, que nos entrega o domínio de uma vida sensata e agindo dentro daquilo que Deus deu para o primeiro casal, a dignidade de fazer parte do dom de uma existência, de uma vida eterna. E amados irmãos, como surgiu o reino das trevas, Deus também não nos abandonou. Criou oportunidade de regeneração, restituir, dar vida novamente às virtudes do Espírito daquele que viesse a convencer e ser convertido na anunciação da boa e nova soberania de Deus, que foi o nosso Cristo, o grande Salvador que trouxe para esta humanidade o Evangelho, o qual nós estamos desfrutando através do outro Consolador na contemporaneidade da existência desta igreja restaurada por Jesus através do outro Consolador na pessoa da Santa Forrosa. Todavia, nós apostólicos estamos já neste experimento há 69 anos. E boas e lindas vitórias já contemplamos. E um momento como este, irmãos, nosso santo profeta irmão Aldo muito nos ensinou, e nós também contemplamos com a nossa fé a perfeita unidade de espírito que acontece em nossa reunião por causa dos anjos e santos que são designados exclusivamente para ficar conosco nesta reunião do início ao termo. Os anjos e santos que já se fazem presente conosco. Desejo que todos os amados irmãos seja ricamente abençoado e receba a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Forrosa e do Santo Irmão Aldo em vosso espírito. E nós vamos então, a partir desse momento, adentrarmos em uma perfeita unidade de comunhão que se faz necessário. Mas para nós alcançarmos este prisma, é necessário que nós desenvolvemos uma fidelidade através da oração para brindar o nosso espírito, para que fazemos uso da comunhão e meditação com as coisas do reino do céu. Para tanto, eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos pedir a consagração de todos os atos, em especial a graça e a virtude para o nosso espírito. Oremos. Glorioso Pai, graças te damos ao Senhor por mais esta oportunidade, em que mais uma vez estamos reunidos diante deste altar, para prestar o nosso ato de culto de adoração e glorificação ao Senhor e a todo o poder que os anjos e santos de grande autoridade ministram em nosso viver, e também na condução dos atos das nossas reuniões,
é ministrado. As ações desses anjos que estão conosco, não só aqui, mas em todas as congregações que já realizaram durante o dia, e também essas que neste horário também estão dando início. Santo profeta, irmão Aldo, é muito grandioso para a nossa meditação, quando olhamos pelo grande poder da grande misericórdia de Deus, que nesse momento contempla o povo nesta terra, mas ficamos tão felizes, sentimos um gozo em nossa alma, e por isso o nosso coração envernece de alegria, de satisfação, e nós sentimos esse momento que é tão propício, que traz saúde, e tornando este momento tão solene. Eu creio e confio que o Senhor Santo Profeta Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, Mãe Virgem Maria, estão muito felizes com as atitudes daqueles que deixaram seus lares e vieram congregar junto com seu irmão diante do altar, porque trouxeram o seu Espírito, vieram convicto de ouvir as palavras procedentes, que ora está sendo consagrado esta oportunidade. Por isso, Santo Profeta Irmão Aldo, vos entrego todos os atos da mesma, desde a porta deste púlpito, que seja conduzido na perfeita unidade de Espírito com estes anjos, e nós aceitamos a autoridade deles, para que eles possam nos ajudar, para que o nosso Espírito possa receber a graça e a virtude do Espírito Santo de Deus, que proporciona força, proporciona o alimento, e nos dá mais ânimo para o triunfo desta vida, que ainda estamos desfrutando neste corpo material. Mas sabemos da essência da matéria celestial, esta matéria que o nosso Espírito contempla neste momento, através da unção que envolve o nosso ser, e na certeza de que esse momento já está tomado as providências e abençoado e consagrado, nós declaramos mesmo iniciado. Amém. Nós vamos cantar todos juntos, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força damos sempre na verdade. Amém. Os irmãos que têm seus lugares podem se sentar. Neste momento, convido toda a igreja para nós cantarmos todos juntos alguns hinos do nosso inário. E o primeiro dele, o número 30. Vida eterna e poder. Ganha vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha o seu poder pela oração, vigilância e santificação.
grandeza maior de um cristão, mas para receber esta dádiva é preciso de santificação. Ganha vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha o seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar o seu poder, sua graça e sua unção, mas para receber esta dádiva é preciso de santificação. O próximo hino, número 36, Povo do Senhor. Quanta felicidade existe no povo do Senhor, quanta alegria de viver no seu amor, no amor de Jesus. Temos santidade, temos vida e luz, e sempre alegre este povo sempre está. Sim, porque no céu um dia com Deus viverá. Lá nos céus com Jesus, com mais santidade, com mais vida e luz. Para encerrar esta parte, o número 47. Eu sou santo, vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho o poder celestial. Quem quiser ter paz, ser feliz, ter saúde, consolação, seja santo e viva com Deus, e Jesus lhe dará proteção. Amém. Irmãos, essas mensagens têm por objetivo nos ajudarmos a meditarmos, irmãos, na preciosidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Para que possamos também, irmãos, no transcorrer da reunião, em especial a mensagem propriamente, esses hinos têm por objetivo abrir a nossa meditação. E olha que lindo, irmãos. É convidado a toda a igreja a participar, e também cantamos em uma voz só, uníssono.
porque nós estamos dando uma autoridade e dando um voto que, no transcorrer, estamos unidos com o mesmo propósito de desfrutarmos das mensagens do ato da nossa reunião. Portanto, na sequência, o coral apresenta uma mensagem muito propícia, até mesmo no cotidiano da nossa vida. Nós precisamos segurar firme e forte. Não negue a sua fé. Jamais. Nós não podemos negar, porque ela é a fé, irmãos. Ela é o meio ao qual nós estamos ligados com Deus e todo o seu santo. E a ação poderosíssima de Deus e dos seus santos nos alcança através da fé. Porque a fé é a aceitação do poder de Deus sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então é com a fé que nós alcançamos o poder de Deus. Então vamos ouvir o hino que traz o título: Não negue a sua fé.
irmãos, uma mensagem muito importante também, não negar a nossa fé, mas também não negar o nosso compromisso para com a obra de nossa igreja. É também estar pronto para trabalhar naquilo que for preciso e necessário. Por exemplo, nesta oportunidade, irmãos, nós vamos meditarmos na mensagem sobre as ofertas, que tem por objetivo, irmãos, nós manter as atividades de nossa igreja. Mas para isso acontecer é preciso que cada um de nós desenvolvamos a nossa fé, a nossa ação seja para promover a realeza de tudo quanto que Deus, através de seu santo, tem para fazer com a nossa igreja, com a nossa vida e também para com a humanidade. A mensagem diz assim: assim nos ensinou o santo irmãoado, publicando a seguinte mensagem em boletim quando esteve fisicamente entre nós, sobre a união que nós apostólicos devemos ter para a garantia da vitória da nossa igreja. E a mensagem do santo irmão Aldo diz assim: estimados irmãos e irmãs apostólicos, a garantia da vitória de nossa igreja nesta terra é a perfeita união que deve haver no seu povo, em todos os sentidos. E sem esta união, amor e boa vontade, Jesus nosso Senhor não poderá completar sua obra nesta terra. Portanto, gostaria que os irmãos fizessem uma reflexão: se o sacrifício de Jesus, de sua Santa Mãe, da Santa Forrosa, a minha luta, o meu sacrifício e esforço também de muitos apostólicos sinceros e fiéis que lutam por nossa igreja, na esperança da sua salvação, serão estes sacrifícios por acaso inúteis? Não, irmão, pois a nossa igreja veio dos céus para triunfar, ser em tudo vencedora e voltar para os céus, com uma multidão de almas vitoriosas. Mas precisamos ser unidos, dedicados e leais com a nossa igreja. Neste apelo insistente e comovente, peço-lhes que meditem na missão de nossa igreja. Tenham amor pelo grande sacrifício de Jesus no passado e de sua Santa Mãe, que por amor ao seu Filho deixou todas as glórias deste mundo para estar ao seu lado. Do sacrifício e das lutas que enfrentaram os santos profetas, os santos apóstolos, e nestes dias, do imenso amor e sacrifício da Santa Forrosa para Jesus implantar nesta terra sua igreja e nos proporcionar a grande glória de sermos a igreja do reino dos céus. Meditem, prezados irmãos, na minha luta, que é imensa, para levar avante a obra de Jesus e do Santo Consolador. Pois, se meditarem nestas minhas palavras e derem valor a este sacrifício, deverão realmente estar todos dispostos a se unirem, a me ajudarem pela grandeza de nossa
igreja. Daí, pedir-lhes que todos os irmãos e irmãs abram seus corações e suas mãos generosas e façam mais pela nossa igreja. Contribua com um verdadeiro amor e gratidão, pois segundo o que a Santa Vó Rosa me mostrou, a maioria do nosso povo é muito abençoado e pode fazer muito mais pela nossa igreja. E mandou pedir para não se esquecerem dela, como Espírito Consolador, e nem de sua igreja. Assim concluiu o nosso santo irmão Aldo este valioso apelo. Irmãos e irmãs, aceitem estas minhas palavras em seus corações. A união do povo de Deus é a garantia da vitória da nossa igreja. Estimados irmãos, façam uma reflexão desta mensagem do santo irmão Aldo, que nos aconselhou e nos convocou a realizarmos a obra que ele e a Santa Vó Rosa tanto lutaram e defenderam. Nós do Conselho de nossa Igreja Apostólica lhes agradecemos de todo o coração, se assim o fizerem, pois a nossa responsabilidade é muito grande, mas confiamos na colaboração, união, esforço, dedicação e reconhecimento de todos os nossos irmãos, povo de Jesus, povo do Consolador, do santo profeta e pastor irmão Aldo. São estas palavras, prezados irmãos, contido neste boletim a respeito das ofertas para a nossa igreja. Observe, amados irmãos, quando o nosso santo profeta irmão Aldo, na conclusão do seu pedido, ele fala: aceitem estas minhas palavras em seus corações. Quais são essas palavras? A união do povo de Deus é a garantia da vitória de nossa igreja, ou seja, é a garantia da vitória de cada um de nós, de um dia estarmos com Deus para toda a eternidade. Podemos observar também, irmãos, que nas palavras do nosso santo profeta irmão Aldo, quando ele fala: estimados irmãos e irmãs apostólicos, a garantia da vitória de nossa igreja nesta terra é a perfeita união que deve haver no seu povo, em todos os sentidos. Sem esta união, amor e boa vontade. Olha a sentença: Jesus, que restaurou esta igreja através do outro Consolador, mas se esse povo não estiver unido em todos os sentidos, não poderá Jesus completar sua obra nesta terra. Então observe, amados irmãos, que a nossa amada igreja, ela tem vários compromissos diante dos direitos e deveres, mas com o reino dos céus, o povo apostólico também tem seus direitos e deveres. O nosso direito, irmãos, é de ser guardado, protegido, amparado pelos anjos que ministram todo o poder do Pai. Porque é a missão dos santos proteger, amparar e proteger, abençoar a vida dos apostólicos.
E o nosso dever, irmãos, é levarmos todas as atividades desta igreja apostólica avante e também deixar esta igreja em alta voz e bom som, anunciando que o Consolador já veio e está entre nós, na igreja restaurada por Jesus, através do Santo Consolador na pessoa da nossa santa e querida Vó Rosa. E quando nós se comprometemos, irmãos, de realizarmos a nossa parte em todo sentido, seja na união em família, até mesmo na família sanguínea, na família apostólica, como Irmandade da Santa Vó Rosa, e levarmos essa paz, essa união, essa tranquilidade que aprendemos aqui em todos os lugares que nós desfrutamos, por exemplo, na escola, no trabalho, no comércio. Irmãos, tudo isto vai engariando para o nosso espírito um galardão de glória. Eu digo aos irmãos que Jesus vai estendendo ainda mais a sua grande vitória dentre a humanidade. Irmãos, se todo o povo apostólico, desde o ministério dos pastores, do coral, obreiros, diaconisa e membro, estiveram no mesmo propósito, fervorosos, lutando pelo mesmo objetivo, lutando para poder lidar com as circunstâncias, lidar com os nossos semelhantes, com piedade, muito mais poder esta igreja vai desfrutar do Espírito Santo de Deus, porque Deus o Pai vai estender a mão e vai conceder muito mais bênção. E muitas coisas que até mesmo acontecem, até mesmo no meio da humanidade, pode até ser minimizado, por conta do fervor e piedade dos vossos corações, e em observar a unidade de espírito que precisamos desenvolver em todo o sentido como verdadeiro Filho de Deus. Então veja, irmãos, nós temos nossos direitos, mas também temos nossos deveres, e também tem a razão pelo qual, para fazer sentido a nossa existência nesta terra, precisamos estarmos em trabalho, em um labutar com entusiasmo, porque com os olhos da fé, nós já enxergamos o triunfo, a riqueza que nos espera, que é a salvação do nosso espírito. Então pense nisso, amados irmãos. O propósito das nossas ofertas também é levarmos esta nossa amada igreja diante dos compromissos, ela estar com responsabilidade também dando o bom nome como igreja do Consolador do povo apostólico. Deixo essas palavras, convido para curvar a vossa cabeça, para que possamos fazer uma oração para a consagração da mesma. Santa e bendita Vó, neste momento o qual nós meditamos nessas palavras a respeito do ofertar, sabemos nós do grande valor que a mesma tem para conosco, o compromisso que nós temos diante de Deus, mas também dos benefícios que o Senhor Deus, junto com Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Al, estão incumbindo em uma linda missão de guardar e proteger todos os filhos, todos os fiéis apostólicos. E nós estamos aqui para que junto possamos levar em alta voz e bom som que o Senhor Jesus já retornou através do outro Consolador e está na pessoa da nossa santa e querida Vó Rosa, a qual eu vos peço as bênçãos da Senhora Santa Vó, que neste momento consagra as ofertas, que aqui teus filhos irão
neste momento, ofertar com alegria em vosso coração, e dando a eles bênçãos preciosas, conforto, paz, até mesmo ajudando nas resoluções dos mais diversos problemas que às vezes estão enfrentando, mas afastando os males, abrindo uma porta de emprego, oportunidade que possa trazer a subsistência para a vossa família e também expressar à sua igreja a primícia, que é o dom da gratidão. E nesta oportunidade, com esta fé, que a Senhora Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, assim está trabalhando com muito carinho e amor, porque nos ama, e nós sentimos o amor e também dizemos que amamos e veneramos, te glorificamos. Por isso que nesta oportunidade iremos fazer aquilo que está ao alcance de cada um de nós, com esta fé, na certeza de que o Senhor Deus, com todo o poder, assim está nos abençoando. Declaramos a mesma consagrada. Amém. As nossas irmãs levarão esta oportunidade a todos os irmãos a estar juntos na realização da obra da nossa amada igreja nesta terra. E assim que nossos irmãos da orquestra estiver estimado, amados irmãos, este momento nós vamos meditarmos na mensagem que se encontra registrado neste boletim, porque nós temos no boletim 3 mensagens. Nós meditamos ontem na primeira mensagem, que fala que nós tivemos a oportunidade de desfrutarmos da essência. O amor é o vínculo da perfeição. Temos aqui também, irmãos, a mensagem que eu deixei para nós meditarmos nos dias de hoje, que fala a respeito à importância dos coros e orquestras de gêneros. E a outra mensagem fala sobre os boletins apostólicos, como que foi surgindo para comunicar e falar aos nossos corações. Então convido os irmãos para nós meditarmos nos fatos da constância e evolução que teve o ministério do coral em nossa igreja e a fatoração. Tudo isso, irmãos, por conta do aprimoramento, do interesse, do amor e, em especial, o comprometimento. A mensagem fala assim: prezados e amados irmãos, regentes, músicos e coristas, na mensagem anterior, relembramos a importância do coral e o seu objetivo, que é louvar a Deus e nossos santos, transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as nossas reuniões. E que para isto precisamos estar sempre em perfeita união. Neste boletim, o Conselho Deliberativo relembra o fato de que, nestes longos 69 anos, o coral apostólico passou por uma constante evolução, sempre com o propósito de apresentar ao reino dos céus e à Irmandade Apostólica hinos com mais perfeição. É gratificante sabermos que todo o desenvolvimento deste trabalho teve a orientação direta dos nossos santos. Quem são eles? Jesus, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo.
principalmente porque acreditamos de coração que tudo isto ocorreu com uma providência divina. No início desta obra, não tínhamos um coral formado e tampouco hinos próprios, mas a Santa Forrosa, com a sua imensa sabedoria advinda de Deus e de Jesus, incentivou alguns obreiros que não tinham conhecimento musical a compor os primeiros hinos de nosso inário, bem como para aprender a tocar alguns instrumentos. E ela dizia a eles com firmeza: confia, peça para Jesus te ajudar. E assim, a igreja foi crescendo, ganhando novos convertidos, dentre eles conhecedores da música, onde ela pôde nomeá-los regentes, orientá-los na formação do coral apostólico e incentivá-los a compor belos hinos inspirados por Deus, nossas verdadeiras obras sacras que até os dias atuais muito alegram os nossos corações. Porém, além do coral que cresceu e se espalhou de forma organizada por todo o Brasil, graças ao empenho dos nossos santos, da direção e do regente geral, juntamente com os seus adjuntos, em nossa igreja foram formados grupos denominados coros e orquestra de gêneros. E todos eles tiveram e têm uma grande importância na obra apostólica, pois possuem um objetivo específico, seja para o desenvolvimento vocal ou instrumental, bem como para a socialização, educação e a evangelização dos seus integrantes. E o mais importante, estes grupos também foram criados com o apoio, orientação e aprovação da Santa Forrosa e do Santo Irmão Aldo. No ano de 1964, a Santa Vó pediu para um grupo de vozes masculinas se apresentarem todas as quinta-feiras, que posteriormente, e já denominado coro masculino, passou a viajar para diversas congregações do país, com o objetivo de levar um cântico diferenciado e dar atenção às pessoas menos favorecidas. E este importante trabalho teve a sua continuidade com a orientação direta do Santo Irmão Aldo, reconhecido do valor deste grupo e dos benefícios alcançados junto ao desenvolvimento da obra da igreja. Em 1972, a Santa Forrosa, através dos dons do Santo Irmão Aldo, pediu à direção e ao regente geral para formar o coro infantil, para que as crianças apostólicas de 10 a 14 anos pudessem despertar os seus dons de cantar, através de hinos próprios, e a se preparar para adentrar no coral apostólico. Este importante trabalho teve a sua continuidade no ministério do Santo Irmão Aldo com o coro infanto juvenil. E ele muito incentivou e orientou na condução do mesmo, inclusive pedindo para participar apenas crianças de 7 a 12 anos. E hoje acreditamos que muitos coralistas, músicos, regentes e compositores despertaram seus dons através deste importante trabalho. Também, no ano de 1972,
um grupo de irmãs diaconisa e coristas se reuniam todas as segunda-feiras na casa do bispo e da missionária para cantar hinos do inário e duetos, bem como para ensaio de algumas irmãs que acompanhavam a direção em viagens às congregações. O grupo cresceu muito e o santo irmão Aldo orientou que se reunisse na sede, dando origem à festa do chá. Mas foi em meados de 2002 que, a pedido de um regente adjunto da sede, o santo irmão Aldo aprovou a formação do coro feminino, que tinha como objetivo o desenvolvimento vocal e a socialização de nossas irmãs. Ele orientou, incentivou por diversas vezes, assistiu os ensaios presencialmente. Também em 2002, alguns jovens regentes formaram um pequeno grupo de estudo instrumental, para que pudesse aplicar os seus conhecimentos adquiridos em arranjos específicos. Em pouco tempo, com dedicação e comprometimento, o grupo cresceu e se tornou uma grande orquestra apta a apresentar belos arranjos com maior qualidade e precisão. Em 2003, com a aprovação e incentivo do santo irmão Aldo, a orquestra foi denominada Orquestra Filarmônica da Igreja Apostólica, OFIA, e passou a se apresentar periodicamente na sede em algumas congregações. E da mesma forma, aconteceu em 2009, quando foi formado o coral da OFIA, com o objetivo de praticar o estudo da voz e executar os novos hinos com técnica vocal e dinâmica em geral. Em 2012, o santo irmão Aldo chamou o regente do coro infanto-juvenil da época e compartilhou sua grande preocupação com os jovens que não estavam interessados em participar do grande coral. E com sabedoria e humildade perguntou ao regente o que poderia ser feito para solucionar aquele problema. Ao ouvir do regente que era possível formar um coral de jovem, com o objetivo de praticar o cântico com um repertório diferenciado e socialização, ele, santo irmão Aldo, pensou por alguns minutos e aprovou, dizendo: pode fazer, a avó vai ajudar. E este belo trabalho com os jovens vem sendo realizado desde então, com jovens de 13 a 29 anos. E são notórios a beleza e os grandes benefícios alcançados. Prezados irmãos, não conseguimos mensurar os grandes benefícios que todos os grupos de gêneros proporcionaram para o coral apostólico e pela obra desta igreja. Não conseguimos mensurar quantos corações foram convertidos e consolados ao ouvir ou participar de um destes grupos corais. Tudo graças aos dons da Santa Vontade e do Santo Irmão Aldo, que com muita sabedoria não mediram esforço para louvar a Deus e a Jesus com perfeição,
conduzindo os seus filhos apostólicos com amor, sempre com o objetivo de salvar almas para o reino dos céus. Porém, precisamos ter a consciência e fé de que eles não aprovaram a criação destes grupos com o objetivo de dividir e desunir a Irmandade Apostólica e muito menos o coral apostólico. Muito pelo contrário, foi para motivá-los e ajudá-los na obra de Deus. Eles tinham a esperança de que, com os coros e orquestra de gênero, o grande coral apostólico seria o maior beneficiário, pois as oportunidades de desenvolvimento seriam maiores e, consequentemente, os nossos hinos teriam mais perfeição. E não foi justamente isto que aconteceu? Sim, basta olharmos para trás e notarmos o quão grande foi o desenvolvimento do nosso coral e da nossa orquestra, deixando muitos músicos e maestros profissionais não apostólicos admirados. E para que este trabalho possa continuar a dar frutos, precisamos entender de uma vez por todas que a Santa Vorrose e o Santo Irmão Aldo aprovaram a criação destes grupos para que regentes, músicos e coristas se desenvolvessem, se unissem e nunca desprezassem o grande coral apostólico. Nem houvesse distinção de irmãos por competição e rivalidade, muito menos para que os seus integrantes se esquecessem do seu compromisso assumido junto ao grande coral apostólico, deixando de participar e aplicar o seu conhecimento no mesmo. Portanto, o Conselho Deliberativo vem, através destas palavras, demonstrar a grande importância de todos os trabalhos musicais da Igreja, com o objetivo de deixar gravado em seus corações de que nada foi por acaso e devemos valorizar, apoiar e respeitar, pois somos um só corpo, uma grande família musical. Tudo o que temos foi graças à inspiração, dedicação e orientação da Santa Vorrose e do Santo Irmão Aldo, e devemos, como fiéis obreiros, lutar para preservar o que eles nos deixaram e assim continuarmos a alcançar bons frutos para esta maravilhosa obra de Deus. Que possamos refletir com gratidão sobre tudo o que temos neste santo caminho. E quando as dúvidas ou algum sentimento ruim surgir em seu coração, peçamos sabedoria a Deus, aos nossos santos, para que não deixemos de praticar a união, o amor e a empatia para com os nossos irmãos e para com os trabalhos realizados em nossa amada Igreja Apostólica. Daí, prezado, estimados irmãos, estas palavras a respeito da importância do trabalho dos coros e do surgimento, como eu usei a palavra no início, a fatoração, que o coral, vamos dizer assim, que é o carro-chefe, também constituiu em nossa igreja. Portanto, amados irmãos, podemos observar quando na nossa família, isso eu creio que todos os irmãos
têm este conhecimento. Por exemplo, o papai e a mamãe têm lá seus filhos, conhece desde pequeno, desde os primeiros minutos que vieram a este mundo, e vai lhes acompanhando aquele filho, vai lhe instruindo, vai educando, e vai passando a eles ensinos bons, porque querem ver seus filhos bem, querem ver seus filhos bem-sucedidos. Só que acontece uma coisa, que os pais, eles ficam admirados, porque eles começam a perceber, irmãos, que os seus filhos vão acatando os seus conselhos, só que vai expressando uma dinâmica, um exercício, uma existência, com muito mais facilidade de lidar com coisas que o papai e a mamãe não têm habilidade. Já perceberam isso? Então o papai, muitas das vezes, a mamãe, ama o seu filho e passou a educação, mas observa que o seu filho tem muito mais destreza para algo mais além dali, da existência do papai para trás. Irmãos, é neste sentido que se fez necessário o surgimento dos coros de gêneros. Deu para entender o início do raciocínio? Então havia no início, por exemplo, a mensagem nos mostra aqui, que no início não tínhamos um coral formado, tinha muito poucos hinos, mas com a sabedoria que a nossa santa e querida avó Rosa, recebendo de Deus, ela foi orientando e formou, que hoje nós conhecemos o grande coral. Mas dentre os frutos que este grande coral foi entregando para Deus, e conforme a mensagem nos mostra, para a Irmandade Apostólica também, foram surgindo, irmãos, os filhos destes que fizeram parte do coral, vamos falar primitivo, que este tinha mais habilidade, mais desventura e mais facilidade nos manuseios, e teriam condições, irmãos, mais específicas, mais genuína, numas técnicas de mais precisão. Então a nossa santa e querida avó Rosa, já observando, tomou as providências para que isso viesse ser aproveitável, porque isso também faz parte do dom de Deus. Então foram surgindo esses coros específicos, por exemplo, o coral masculino, no ano de 1964, que já foi levando até mesmo para as congregações um cântico diferente do coral primitivo, do coral geral, vamos dizer assim, e que foi extraído do grande coral. Mas podemos observar também que em 1972, por orientação da Santa Avó Rosa, através do santo profeta Irmãoaldo, o coro infantil, que ali participasse na faixa etária de 10 a 14 anos. Aqui que começa, irmãos, a brilhantar o que eu acabei de dizer aos irmãos. Quando um papai e mamãe criam os seus filhos, eles observam a desventura, a facilidade, a habilidade que os seus filhos têm nos manuseios. Então nós podemos observar que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmãoaldo também deram oportunidade para que a igreja parasse também e prestigiasse o talento nos corações
das crianças. Sucessivamente, irmãos, foram surgindo outros grupos. Conforme também nos mostra a mensagem, irmãos, no ano de 1972, um grupo de diaconisas e corista. Aqui eu posso dizer aos irmãos que a Santa Vó Rosa, para dar a oportunidade de ensinar, que ainda tinha muito que fazer, mas também de incentivar, para que pudesse também ajudar a direção da igreja nas viagens que a direção da igreja sempre realizava para atender os irmãos das nossas congregações. Mas veja, irmãos, neste raciocínio que eu diz aos irmãos, que do grande coral foi se fatorando e foi aproveitando os talentos dos filhos, ou seja, dos frutos. De quem? De onde? Irmãos, olha que perfeito. Desde o início desta obra, da igreja restaurada por Jesus através do outro Consolador, o que Jesus, a Santa Vó Rosa, tem ensinado à família? Para que sejasse unido num só espírito, num só corpo, como nós meditamos ontem na mensagem. Para que o casal se envolvesse num amor, num vínculo de perfeição. Olha a importância. Para quê? Para que a própria igreja viesse a colher os frutos da unidade de um casal. E o coral, irmãos, de nossa igreja foi sendo beneficiado dos filhos que foram criados no temor, que foram criados com as orientações da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, e grandes talentos nós estamos contemplando. Por exemplo, irmãos, já tive a oportunidade de ministrar reuniões onde os jovens estavam encarregados de assumir, desde o início até o término daquela reunião, era a responsabilidade dos jovens. Irmãos, e quando contemplamos, irmãos, a vivacidade, a facilidade, a dinâmica que estes jovens apresentam, irmãos, é extraordinário. Porque tem base fundamental, irmãos, na família, no vínculo da perfeição. Canta com classe, canta, irmãos, com a certeza, ou seja, revela uma certeza da exatidão, da perfeição que a nossa igreja está caminhando. Tudo isso, irmãos, vindo das providências da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E qual o pedido que no transcurso dessa mensagem, principalmente no início dela, nos pede que nós precisamos tomar em nossas ações para que todo este empreito seja realizado? A união. A união, irmãos, ela é tudo para dar para cada um de nós, como seres que nós viemos de cada um de uma família, a formação de uma organização. Mas quando adentramos para a porta, para este templo, assentamos no banco, principalmente diante deste altar no coral, precisamos ter o mesmo olhar. Há diferenças dos gêneros, a diferença da socialização, que às vezes é vivenciado, experimentado no meio da sociedade. Uns têm os níveis social diferenciados, até mesmo de cultura,
Aqui, irmãos, nós estamos no mesmo exercício de promover, irmãos, a empatia, a consideração. Porque enquanto lá na faculdade, na escola, nós vamos alcançar o exercício do aprendiz para o exercício de uma atividade, ou seja, como um artesão para uma profissão, aqui o artesão, a matéria-prima para a nossa ação de trabalho como verdadeiros filhos de Deus, é nós promover a união, a consideração e o amor. Estas são as matérias-primas. A mesma coisa quando pegamos, por exemplo, qual é a matéria-prima do carpinteiro? Não é a madeira? E qual é a matéria para nós sermos unidos ao reino dos céus? O amor verdadeiro, o amor de Deus, a cooperação. Aí o que vai acontecer? Tudo isso que nós vimos nessa mensagem, irmãos, que através de um coral foi fatorando, foi surgindo outros coros. Por quê? Pela unidade, irmãos, do desenvolvimento e comprometimento de muitos que souberam dar valor na obra de nossa igreja nesta terra. E nesta oportunidade, irmãos, também quero trazer aos irmãos, ontem eu só fiz a leitura da segunda mensagem, aonde fala boletins apostólicos. Já quero adiantar aos irmãos, observando, irmãos, a constante evolução do coral apostólico e as fatorações dos coros de gêneros, a qual nós meditamos que são a evolução. Esta mensagem, irmãos, que está aqui, que ela foi editada, a primeira mensagem que veio para levar a mensagem base para a meditação do sermão que o nosso santo profeta irmão Aldo iria então fazer uso para que o povo tomasse conhecimento da voz do santo pastor. Porque antes desta data, irmãos, do ano de 1964, os boletins anteriormente, ele era só para informações, trazia alguns informativos. Então, nessa primeira mensagem do boletim do número 314, 31/10/1964, traz uma mensagem, irmãos, com o título Humildade e Paciência. E até os dias de hoje é muito ensinado na nossa igreja essas virtudes. Vamos observar, irmãos, quando lá nesta oportunidade, qual foram o conceito da mensagem? Olha, os membros da igreja apostólica devem querer vencer e nunca pensarem em derrotas. A mensagem é humildade e paciência. E traz essa sentença: os membros da igreja apostólica devem querer vencer e nunca pensar em derrotas. Quero dizer aos irmãos que, se pegarmos o título humildade e paciência, e nós for querer também fatorar, o que é humildade? No conceito do nosso corpo material, a humildade ela é abstrata interiormente dentro do ser humano, e ela é apresentada através do comportamento.
Então eu preciso apresentar esse substantivo humildade através do meu comportamento, através da minha ação. E a paciência? A paciência, ela vai ser a liderança conforme eu vou trabalhar com o meu comportamento. Só que a mensagem ela começa dizendo de uma forma, posso dizer assim, de responsabilidade. Por quê? Porque ela fala exatamente, irmãos, com o apostólico. Nunca pensar em derrotas. Não tenha dúvida nenhuma, porém confia que a nossa igreja apostólica recebe a orientação justa e sadia de Jesus e a revela a todos, pois assim que é dirigido a nossa igreja. Confiem e caminhem fervorosamente nesta caminhada para o céu. Não obstante, para que puderem permanecer em face de tantas lutas e tantos ataques, precisam ter muita humildade. Humildade diante de Deus e de Jesus, fazendo sua santa vontade. Humildade também para poder receber a doutrina, as ordens, as correções, a disciplina, tudo enfim, com paciência. É preciso que tenham humildade para ouvir os outros, ainda que ouça o que não goste. É preciso que seja humilde para suportar o seu próximo com paciência, sem o julgar mal, para não guardar em seu coração nenhum ressentimento. Humildade e paciência para vencer o mal e ficar sempre com Jesus. Mas não é isto que eu creio que aconteceu nos bons e humildes corações dos apostólicos que permaneceram fiel, e do coral apostólico foram formando os outros corais, porque estiveram firmes com o propósito, não deixaram a sua fé abalar, mas confiaram, creram, tiveram humildade e paciência. E conforme está aqui, serve para nós nesses dias, que as mensagens que nós recebemos são orientações justas, sadias, que vêm de Jesus, pois é assim que a nossa igreja é dirigida. Então pense nisso, amados irmãos, para que eu possa alcançar o sucesso da minha humildade, da minha paciência, para que eu possa promover bons frutos na obra desta igreja. Eu preciso ter a humildade de aceitar a doutrina, as ordens, as correções, a disciplina, tudo enfim com paciência. E nós podemos ver, irmãos, nesta outra mensagem, que foi desde o ano de, vou até ver aqui para não falar para os irmãos, desde o ano de 1964 que foi esse desenvolvimento e surgindo alguns coros. E no ano de 2012 que deu início ao coral jovem, com a idade de 13 a 29 anos. Olha bem, de 1964 foram surgindo no ano de 1972, 2002, coro feminino, 2002 também teve um grupo que deu início aos estudos mais específicos sobre a música, a orquestra. 2009 deu início o coral da Ofia e 2012 coral jovem.
Olha o espaço de tempo, irmãos. Por quê? Porque precisou dessas primícias, da humildade, da paciência, do comprometimento, da desventura do povo apostólico, em especial dos membros do coral. E hoje, irmãos, nós estamos em uma formação firme, consolidada, para levar em alta voz e bom som a anunciação do outro Consolador através de nossa amada igreja. Por isso que o coral irá concluir esta nossa meditação, trazendo a nós a mensagem do hino que traz o título O Poder da Consolação. Vamos ouvir. sinceros e mansos, que a santa voz exerce todo o seu poder imenso, formam filhos de Deus, damos todo amparo, ensino e doutrina, orientação e preparo. Assim como em sua vida, o leal e bom jardineiro, cuida das plantas floridas, com carinho o dia inteiro, a santa amorosa querida, zela do povo do Senhor, e cada vez mais comprovamos seu poder e seu grande amor. Seus sinais e prodígios, seu poder de maravilhas, são para nós um estímulo, honra, prazer e alegria. Socorro melhor e salvação da presente geração, e nós temos
seus sinais e prodígios, seu poder de maravilhas são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. São maravilhas de salvação na presente geração, e nós temos a honra de ver o poder da Muito bem, irmãos. Chegamos ao termo de mais uma oportunidade. Creio e confio que a Santa Voz, o Santo Profeta Irmão Aldo, muito pôde nos abençoar. Em especial, irmãos, quero dirigir aos irmãos deste coral que o surgimento dos coros de gênero, coral masculino, coral feminino, orquestra, filarmônica, ofia, coral jovens, ele não é exclusivo para as congregações de maior porte, ou somente na sede, ou em datas específicas, não. Ele é, irmãos, exclusivo para todas as congregações e todos os componentes do coral dizer, vamos fazer? Vamos. Por exemplo, aqui estou vendo algumas jovens. Dá para cantar um hino, irmãos, 2 hinos, numa apresentação especial. E não precisa ser com 30, 40, pode ser com 2, com 3 pessoas. Teve uma reunião, irmãos, que eu também fui ministrar. Tinha 3 irmãs, e estava escrito aqui no repertório, coral feminino. Foram 3 irmãs foram cantar, sem regente. E elas cantaram como coral feminino, e ficou muito bom. Ficou perfeito, correspondeu à altura para abrilhantar a nossa reunião. Então isso deve ser estendido a todas as congregações. Assim também fala aos irmãos do coral, o coro masculino, precisa ter 30 irmãos? Não, 3, 2, pode levantar como coral masculino. Assim também os irmãos da orquestra. Também tive a oportunidade, irmãos, de alguma congregação, creio que o colega de ministério também já contemplaram, a orquestra apresentaram hinos sem o maestro. Por quê? Porque ele também tinha uma importância numa parte da partitura. Tocaram sem a regência. Olha quantas coisas bonitas que podemos apresentar. E isto, irmãos, chama a atenção dos nossos membros, até nós, pastores. Olha a beleza, olha o espírito no compasso da música, sem o regente. Isto é também perfeição. Não sei como os irmãos fazem, se tem esses coros, gêneros, mas se não estiver, que pense nessa obra sacra da nossa amada igreja e desenvolva os seus dons, e serão muito felizes e bem-aventurados. Deixo esse apelo com muito carinho, porque também fui corista quase 28 anos, conheço o ministério também do coral. Neste momento, irmãos, para nós encerrarmos nesta oportunidade, eu convido os irmãos a se colocarem em pé e agradeço do profundo do meu coração a presença de todos os irmãos nessas 2 reuniões. De coração, irmãos, pela primeira vez, conhecer os irmãos desta congregação. Muito feliz, e que a Santa Voz, o Santo Profeta Irmão Aldo abençoe a todos. De um modo geral, os dons, os ministérios que cada um, desde os pastores, coral, os membros, diácono, diaconisa, que brilhantaram esta oportunidade. Recebo o abraço fraternal do Santo Irmão Aldo. Como nós vimos na mensagem.
que lá no número 314, nunca pense em desistir, mas pense em vencer. Aí vai fazer sentido a nossa existência. Vamos orar. Glorioso e eterno Pai, graças te damos ao Senhor por mais esta oportunidade concedida a nós, a qual nós contemplamos esta oportunidade tão solene de anjos e santos nos ajudando, conduzindo e nos levando à perfeita meditação, até mesmo da constante evolução. Com muita humildade e paciência, a Senhora Santa Vorrosa, o Senhor Santo Profeta Irmão Aldo sempre esperou do povo apostólico, em especial dos membros do coral. Foi um tempo muito grande, mas nós sabemos o motivo pelo qual, assim como uma semente que é colocada na terra, para que um dia se torne uma árvore frondosa, passa-se também os tempos. E assim também é na igreja da Senhora, na igreja que Jesus restaurou. Toda vez que uma semente colocada em boa terra, passa o tempo que passar, mas os frutos chegam. E os frutos têm propriedade para brilhantar, têm propriedade para alimentar, fortalecer, dar ânimo, até mesmo converter almas para o reino de Deus. E nós estamos desfrutando das preciosas mensagens cantadas pelos nossos corais e pelos irmãos que também formam os corais de gênero, das mais diversas, mas com o mesmo objetivo de glorificar e exaltar o grande poder do Senhor Pai, que és o Criador, que és o manto protetor que nos cobre para que alcancemos a vida do Espírito Santo. E nesta oportunidade, juntamente com Jesus, Maria Santíssima e Santa Vorrosa, nós muito te agradecemos que com paciência está dando a oportunidade a nós e até mesmo ao mundo. E hoje nós estamos como uma árvore frondosa, anunciando em alta voz e bom som que a Senhora Santa Vorrosa é o consolador da promessa de Jesus. Por isso eu vos peço as bênçãos. Abençoe cada um de nós. Abençoa o ministério do coral, abençoa cada componente para que eles possam entender o valor e possam se experimentar a essência do seu ministério nesta amada igreja, que possa levar este brilhante trabalho avante e ainda muitos frutos nós colhemos. E nesta oportunidade, Santa Vó, Profeta Irmão Aldo, eu vos peço as bênçãos para todo o povo, inclusive nesta oportunidade que diante deste altar estão fazendo as suas orações, as quais estão pedindo com muita fé, por motivos pelos quais, às vezes uns agradecendo e outros pedindo fervorosamente a solução para a resolução de algum problema familiar, seja ele qual for, conforme neste momento que se encontra aqui alguns nomes escrito e colocado neste pedido de oração, mas trouxeram com objetivo para que possa o Senhor interceder para ajudar na resolução dos problemas, até mesmo em família. Algumas pessoas da família que não estão nesta igreja, pessoas essas que já receberam o convite desses irmãos que aqui estão, mas aqueles ainda não vieram, mas para fortalecer esse glorioso pedido, vieram com muita fé diante deste altar e depositaram os nomes dos seus entes queridos para que um dia possa estar aqui. E pedindo também à Senhora Santa Vó que afaste os males, deixando eles livres do tal vício que envolva e deixa o espírito abatido e também traz a dificuldade em família. Mas o amor, a piedade que os apostólico fiel consagrado tem no seu espírito, pede essas bênçãos, e por isso que aqui vieram e colocaram esses nomes. E também Santa Vó, Profeta Irmão Aldo, a tamanho que é a nossa fé, a certeza da grande realeza que a Senhora já tem feito no meio do povo apostólico, na vida de cada um de nós, nós muito confiamos, por isso que neste momento pedimos as bênçãos. Fortalece o nosso espírito, concede as virtudes preciosas, alimentando o espírito de cada um de nós, para que possamos olhar com mais precisão a evolução
desse ministério tão perfeito de ser filho de Deus nesta terra. E também que nós meditamos na mensagem de ontem, o amor que é o vínculo da perfeição, que é o triunfo para o reino do céu. Conceda essas virtudes a todos estes amados irmãos. E nesta oportunidade, prezados irmãos, confia no ministério desta igreja apostólica, que ela é a igreja de Jesus, do Consolador, a igreja prometida, e recebam as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vorraz e do Santo Irmão Aldo, que seja no seu viver esta fé viva, segura, debaixo desse manto protetor da graça divina. E nesta oportunidade, na certeza que o Senhor Santo Profeta Irmão Aldo está estendendo e providenciando mais uma semana de grandes realizações, com esta fé, declaramos esta oportunidade encerrada, não só hoje, mas sempre. Amém. Meu abraço e carinho, e até uma próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.